Oi, gente! Eu sou a Renê, professora de História e Sociologia. Meus vídeos são principalmente sobre as minhas viagens, que focam na cultura e na história do local que eu estou visitando. O vídeo de hoje, nós vamos falar da Colônia de Sacramento, que está ali a plaquinha. A Colônia de Sacramento foi uma cidade que foi construída às margens do Rio de la Plata, que faz a divisa entre Uruguai e Argentina. Ela é localizada no Uruguai e ela é patrimônio histórico da humanidade, reconhecido pela Unesco, e foi palco de uma disputa muito longa entre Brasil e Uruguai, uma disputa pela fronteira. E eu estive lá esse ano e eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Vejam o vídeo. A forma mais rápida e popular de sair de Buenos Aires para a Colônia de Sacramento é de ferry, um barco que cruza o Rio de la Plata. A empresa é a Buck Bus e a viagem dura cerca de 1h15. É preciso passar pela imigração, pois estamos cruzando a fronteira da Argentina para o Uruguai. O ferry possui vários lugares para se acomodar, tem uma área VIP e tem lojinhas, lanchonetes, e você pode ver o caminho inteiro pela janela. A Colônia de Sacramento foi fundada em 22 de janeiro de 1680 por Manuel Lobo, governador português do Rio de Janeiro, e é a cidade mais antiga do Uruguai. Essa é a Plaza de Toros Real de San Carlos, uma arena que foi inaugurada em 9 de janeiro de 1910. Ela nasceu para ser um local onde fariam touradas. Hoje, ela não funciona mais assim. Em 2020, a Intendência da Colônia iniciou um projeto de restauração e hoje é um centro cultural e arena multiuso, inaugurada em dezembro de 2021. Funciona como palco de shows, espetáculos esportivos, feiras de artesanato e abriga um museu que conta toda a trajetória fascinante do local. Aí a gente tem a praia em Sacramento e lá no fundo a gente pode ver o Buck Bus voltando. A Colônia de Sacramento foi disputada entre Portugal e Espanha. Ela foi construída nas margens do Rio de la Plata, em frente a Buenos Aires. A cidade violava o Tratado de Tordesilhas e ameaçava o monopólio comercial espanhol na região. Aqui temos um marco daqueles que lutaram pela libertação do local. A cidade é uma mistura de arquitetura portuguesa e espanhola, já que em alguns momentos ela foi da Espanha, em outros ela foi de Portugal. Aqui temos um centro de informações ao turista que existe na cidade. Esta é a placa que dá o título à Colônia de Sacramento de Patrimônio Mundial pela Unesco. E essa é a muralha, ou o que resta da muralha, que cercava a Colônia de Sacramento. A muralha foi construída pelos portugueses no século XVII para proteger a cidade fortificada contra invasões. O acesso é feito pelo Portal de Campo ou Portal de Armas. Após sucessivas batalhas e a dominação espanhola, grande parte das muralhas foi demolida no século XIX, com as pedras sendo usadas para aterrar o fosso. O local foi parcialmente reconstruído na década de 1970. A Colônia de Sacramento trocou de mãos várias vezes. Os espanhóis frequentemente tomavam a cidade pela força,
mas os portugueses conseguiam recuperá-la por meio de acordos diplomáticos na Europa, como o Tratado de Utrecht. Durante os séculos 17 e 18, a colônia funcionou como um grande centro de comércio ilegal de mercadorias e pratas entre os domínios ibéricos. Aí vemos a Calle de los Suspiros, ou Rua dos Suspiros. É uma das ruas mais emblemáticas e antigas de Sacramento, no Uruguai, famosa por sua arquitetura colonial intacta do século XVIII e por lendas ligadas ao seu nome. A presença de gatos é constante, por isso os desenhos de gatos nos muros. A rua possui a arquitetura urbanística tipicamente portuguesa, com calçamento em formato de cunha feito de pedras irregulares, sem calçadas tradicionais, inclinando para o centro para formar um canal de escoamento de água da chuva em direção ao Rio da Prata. Muitas dessas casas foram transformadas em locais de venda de artesanatos ou locais para se comer uma empanada ou apreciar um bom vinho. Tudo começa mesmo antes do Brasil ser descoberto. Em 1494, foi feito o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América entre Espanha e Portugal. Nesse tratado, a colônia de Sacramento não pertencia ao Brasil. Porém, entre 1580 e 1640, ocorreu a União Ibérica, que uniu as duas coroas, a portuguesa e a espanhola, e as suas colônias, fazendo com que o Tratado de Tordesilhas perdesse o sentido. Quando Portugal restaurou a sua coroa, foi necessário fazer novos tratados para determinar quais seriam os limites de Portugal e de Espanha na América. O primeiro tratado foi o Tratado de Utrecht, que eu mencionei anteriormente, em 1713, que determinou que a colônia de Sacramento seria de Portugal. Outro tratado foi o Tratado de Madrid, em 1750, que vai substituir inteiramente o Tratado de Tordesilhas, utilizando a ideia de uti possidetis, quer dizer, está usando, tem a posse. Onde se falava português, era de Portugal, e onde se falava espanhol, era da Espanha. Temos um museu que existe na colônia de Sacramento. Em 1761, o Tratado de El Pardo anulou temporariamente o Tratado de Madrid, devolvendo Sacramento para a Espanha e os 7 povos das missões para Portugal. Em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso conferiu à Espanha a posse de Sacramento e a posse dos 7 povos das missões. Mas ainda em 1801, o Tratado de Badajoz garantiu a Portugal, em definitivo, os 7 povos das missões. Essa é a torre da colônia de Sacramento, é o farol da colônia de Sacramento, construído em janeiro de 1857. Esse prédio branquinho é um prédio tipicamente de arquitetura portuguesa. Hoje ele é um museu. Hoje, a colônia de Sacramento não é só um ponto turístico para quem gosta de história.
Para quem gosta de passear e curtir uma praia, as praias no verão ficam lotadas. Essa é a casa do vice-rei da colônia. Só restaram as paredes. A preservação das casas, da arquitetura, do chão de pé de moleque, tudo isso fez da Colônia de Sacramento um dos pontos turísticos mais importantes do Uruguai. Aí vemos a Igreja do Santíssimo Sacramento, também conhecida como Igreja da Matriz, o templo religioso mais antigo do Uruguai. Muito simples, mas muito bonita. Também é tombada pelo Patrimônio Mundial da Unesco. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, curta o vídeo, faça comentários que isso ajuda muito no engajamento e fiquem com as últimas fotos que nós fizemos na Colônia de Sacramento. Um excelente passeio. Tchau, um beijo.